No dia 12 de junho de 1961, o mundo foi despertado por uma notícia inacreditável. Um homem acabara de completar a primeira volta em torno da Terra. A bordo da nave Vostok I, o autor da façanha, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, festejava a conquista com uma frase singela: "A Terra é azul." Só mesmo vista a milhares de quilômetros de distância que a Terra poderia parecer azul. Aqui embaixo, a humanidade vivia momentos de tensão política insuportável. Em abril daquele ano, no auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o presidente Kennedy havia decidido invadir Cuba. Mas o tiro saiu pela culatra. Em poucas horas, as tropas de mercenários armados pelos Estados Unidos são derrotadas na Baía dos Porcos. Semanas depois, no dia 1º de maio, Fidel Castro dá o troco e anuncia que Cuba agora é uma república socialista, alinhada com Moscou. A eleição de Jânio tirava a UDN de um longo jejum do poder, produto de sucessivas derrotas eleitorais. Mas no rastro de sua vitória vinha um complicador para os setores conservadores. Como o eleitor podia escolher o presidente de um partido e o vice de outro, o companheiro de chapa de Jânio era João Goulart, o arqui-inimigo dos udenistas. Imprevisível, controvertido e de personalidade instável, Jânio Quadros surpreendia a todos. No mês de agosto, Jânio deixou esquerda e direita perplexas ao condecorar com a mais alta honraria brasileira o guerrilheiro Ernesto Che Guevara, um dos heróis da Revolução Cubana. Mas o tiro de misericórdia seria dado pelo próprio presidente. Ele passou a se abrir comigo. Jânio Quadros chorou no meu ombro. Eu fiquei sem saber o que fazer até. Será que este homem bebeu? Eu notei com isso, evidentemente, que ele se encontrava muito nervoso, muito alterado. Disse num dado momento: governador, este país vai acabar ficando só com a sua bandeira. Não tem mais nada, estão levando tudo. Uma semana depois, do dia 25 de agosto, Jânio assinou seu derradeiro bilhetinho anunciando ao Congresso que renunciava à presidência da República. Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à nação do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da República. Jânio embarca para Londres, deixando para trás um Brasil mergulhado numa encrenca de enormes proporções. Aliados a políticos conservadores, setores militares batem o pé. A renúncia de Jânio Quadros criou um trauma tão sério, um desajustamento das forças políticas, e se plantou um clima conspiratório. O vice-presidente não podia tomar posse. A crise estava instalada. Governador do Rio Grande do Sul e cunhado de Jango, Brizola decide resistir à tentativa de golpe. Apoiado pela Brigada Militar do Estado e por tropas do Terceiro Exército, ele lança proclamações pelo rádio exigindo a posse do vice-presidente que acabara de chegar da China e que, prudentemente, desembarcara em Porto Alegre e não em Brasília. Mas os planos do governador gaúcho não previam pura e simplesmente a posse do cunhado. Brizola queria mais. A minha posição era de vir por terra, apoiado no Terceiro Exército e em todas as forças militares que conseguíssemos de São Paulo para cá. Teríamos apoio popular e apoio militar. E o João Goulart, ao chegar em Brasília, tinha que dissolver aquele Congresso, porque aquele Congresso violou a Constituição numa madrugada, indevidamente, ilegalmente, inconstitucionalmente. No mesmo ato, convocar as eleições de uma Constituinte. Mas Jango não era o guerreiro que Brizola imaginava e acabou aceitando a solução parlamentarista. Quando aquelas 100, 120 mil pessoas que se encontravam em frente do Palácio, mais tarde, souberam do que houve concordância com o parlamentarismo, vocês nem sabem que espetáculo se formou ali, de protesto com a decisão. Até as mulheres tiravam as calcinhas e colocavam em cima, na ponta dos guarda-chuvas, assim, para nós no Palácio.
Muquet dizia, tenham coragem. Acho que a história nos deu uma oportunidade de bandeja para fazer uma mudança profunda na vida brasileira e, infelizmente, não saiu. No fim, prevaleceu a saída conciliatória, a instituição do parlamentarismo no Brasil. Jango assumia, mas com os poderes limitados pela incômoda presença de um primeiro-ministro, cargo que, não por acaso, seria ocupado por um dos articuladores da solução, o mineiro Tancredo Neves. A posse de João Goulart foi fruto do entendimento entre o general Geisel e Tancredo Neves. Quando tudo parecia que ia haver uma confrontação, os dois se entenderam e Tancredo foi até Jango, do Uruguai, e acertaram a volta dele, sob condição. Ora, o condicionamento da volta já era uma restrição ao presidente, que aceitou para evitar a confrontação. Aparentemente, o país estava pacificado, mas era só aparência. A Revolução, pode-se dizer que ela começou no dia em que o senhor João Goulart, João Belchior Marques Goulart, tomou posse na presidência da República. Acenando com o fantasma da ameaça comunista, organizações como o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, fundado pelo general Golbery do Couto e Silva, e o IBAD, dirigido pelo empresário Gilberto Hilber, convertiam-se em trincheiras da conspiração contra as reformas de base que Goulart prometia realizar. Esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática atuava em todo o país procurando criar um clima favorável ao que depois se soube seria um movimento para mudar a ordem institucional brasileira em nome de uma defesa da democracia contra o comunismo. Em janeiro de 1963, as forças que apoiavam o presidente da República e seu programa de reformas obtêm uma vitória consagradora. Um plebiscito para que o povo escolhesse o regime de governo termina com um verdadeiro massacre sobre os opositores de Jango. Mas se a esquerda festejava a vitória, a direita se convencia de que estava chegando a hora de pôr um fim naquilo tudo. Para os setores mais radicais da oposição ao governo, a escolha do presidencialismo teria sido, na verdade, o início da tomada do poder do Brasil pelos comunistas. Esporte, cultura, moda, costumes. Sob o patrocínio do Sal de Uvas Pico e do Talco Ross, a sua PRK8 Rádio Guarani dá início ao seu grande jornal falado. Ao microfone, Fidelis Batista e Carlota Peçanha. Mínimo de roupa, máximo de Sofia. Parece que esta é a tônica do set de filmagens da já polêmica fita italiana Ontem, Hoje, Amanhã, estrelada por Sofia Loren e Marcello Mastroianni. E se o assunto é nudez no cinema, nós brasileiros também estamos no páreo. Vem aí a adaptação para as telas de Bonitinha Mais Ordinária, de Nelson Rodrigues. A produção é de Jesse Valadão. No ano passado, Jesse Valadão produziu Os Cafajestes, o filme que trouxe a chocante cena de nudez de Norma Bengel. E fique atento, voltaremos a qualquer momento. Em meados de 1963, o clima de golpe de Estado já era perceptível. Os militares e setores mais conservadores sustentavam que Jango queria montar uma república sindicalista e que preparavam um golpe contra a democracia. E até entre os próprios aliados do presidente, havia quem desconfiasse das intenções dele. Porque eu dizia a ele, presidente, é preciso que o senhor se defina com respeito à sucessão. Se o senhor não se define, fica a impressão de que o senhor não está solidário com as instituições. Ele não quis conversar sobre isso. Desviou a atenção e disse, de toda forma, Celso, Lacerda eu não aceito como meu sucessor. Lacerda é o assassino do Dr. Getúlio. Ao final do seu mandato de governador, Brizola tinha sido eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro
com a maior votação já vista na história do Brasil. E nessa condição circulava pelo Brasil em campanha pelas reformas. No mês de maio de 1963, num comício em Natal, no Rio Grande do Norte, ele critica duramente as Forças Armadas e chama o comandante militar da região, general Antônio Carlos Muricy, de gorila golpista. A temperatura sobe a níveis insuportáveis. Me atacou de todo jeito. Isso a oficialidade toda ouviu e ficou indignada. E resolveram dar uma surra no Brizola. Mas aí eu disse, não, eu como chefe não posso admitir que meus homens saiam dos quartéis para surrar um deputado. A poucos quilômetros do palanque em que Brizola discursava em Natal, o general Muricy oferecia um banquete em homenagem a um personagem que vinha atuando com enorme desenvoltura a favor do golpe, e cujo papel iria ser decisivo na derrubada de Goulart. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. Entrevista com o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, e pude perceber que ele estava consciente de que ia haver qualquer coisa no Brasil. A percepção dos observadores internacionais em Washington é que não haveria desfecho político pacífico no Brasil. E a minha preferência seria a ter algum tipo de autoritarismo, não ter um autoritarismo de esquerda. Agora, a peça-chave na montagem daquilo era o embaixador americano, Lincoln Gordon. Eu sou de uma geração onde você ia tomar chopp em bar e encontrava uma frase que nos anos 60 ficou na moda. Era muito engraçado, quer dizer, chega de intermediários, Lincoln Gordon para presidente. Os aliados do governo iam aos poucos se convencendo de que o fantasma do golpe ameaça a democracia. Alguns percebiam isso ao ouvir comentários irônicos no Congresso. O presidente João Goulart também parecia se prevenir contra a ameaça de golpe. Sempre atuando de forma discreta e reservada, ele ia tentando colocar militares de sua confiança nos postos-chave. As principais unidades militares da Federação eram comandadas por homens de sua confiança. Um bom exemplo disso era o general Cruel, em São Paulo, que era, inclusive, compadre do presidente João Goulart. Os inimigos do presidente olhavam com desconfiança essa movimentação nos altos escalões do governo e em comandos estratégicos das Forças Armadas. Eram oficiais legalistas e democratas substituídos por oficiais comunistas. Os sindicatos foram sendo sistematicamente ocupados por elementos do PCB. Então, cada ato desse, do Jango, não constituía uma violação das leis suficiente para motivar os militares. Mas eram pequenas fatias que todo dia ele tirava. Daí o apelido que nós demos ao movimento comunista de Operação Salame. Haveria um dia em que eles cortariam as últimas fatias e nós ficávamos só com o rabicho na mão. Declarações do líder comunista Luiz Carlos Prestes pareciam justificar os temores da direita. Em uma assembleia realizada no Rio, Prestes provocou os brios dos conservadores ao afirmar: já temos o governo, só nos falta o poder. E arrematou: se os golpistas puserem a cabeça para fora, serão decapitados. Por isso a revolução se tornou obrigatória, necessária, indispensável, e se não fosse a Revolução de 1964, nós nos teríamos transformado numa imensa Cuba ou numa China na América Latina. Como resposta às bravatas da esquerda, a direita silenciosamente e sem fazer alarde se articulava por todo o Brasil. Aqui no Estado não havia ninguém com quem falar das Forças Armadas. Estavam todas engajadas numa oposição cerrada ao presidente da República. O zigue-zague político do presidente aumentava seu isolamento. Muitas vezes até seus aliados tradicionais, como a União Nacional dos Estudantes, acabavam por negar-lhe apoio. Quando João Goulart, que era presidente da República, tentou implantar o estado de sítio no Brasil. O argumento do Jango é que ele queria intervir na Guanabara, cujo governador era o Carlos Lacerda, e em São Paulo, cujo governador era o Adhemar de Barros. A UNE
era adversária desses governadores. Mas nós nos opusemos ao estado de sítio. Nos primeiros meses de 1964, o processo político se radicalizava no Brasil e ambos os lados pareciam saber disso. O movimento de 64 era anticomunista. Nós lutávamos contra o comunismo e João Goulart preparava o comunismo no Brasil. E agora uma nota que nos enche de tristeza. Acaba de acontecer no cemitério São João Batista o sepultamento de Ari Barroso. Ele deixa a vida e entra para a história da cultura brasileira. Populares e familiares foram prestar o último e emocionado adeus ao autor de sucessos como No Tabuleiro da Baiana, Na Baixa do Sapateiro e da canção que praticamente se tornou um hino nacional, Aquarela do Brasil. Como locutor esportivo, como animador e descobridor de talentos, em seu memorável programa de auditório, Ari Barroso foi o homem que melhor captou a essência desse meio de comunicação tão fascinante. Voltaremos em instantes. Apesar do cerco, o presidente insistia na implantação de seu programa de reformas. Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Mesmo acossado por todos os lados, Jango aprovara uma dura lei de controle da remessa de lucros das empresas estrangeiras. Congelara os aluguéis e agora se preparava para jogadas mais ousadas. E para anunciá-las, convocou um comício monstro para o dia 13 de março no Rio de Janeiro, bem em frente ao prédio do Ministério da Guerra. Reconheço que nós atacamos muitas frentes demais ao mesmo tempo. Se até hoje não se conseguiu fazer nada disso que o presidente João Goulart pretendia, não estão aí os sem teto? Não estão aí os sem terra? Estimulado por uma ruidosa massa de 200 mil pessoas, Jango falou grosso. Tendo a seu lado dois dos mais intransigentes partidários das reformas, Brizola e Arraes, defendeu a reforma agrária, o voto dos analfabetos e o direito dos sargentos se candidatarem a cargos públicos. Ali mesmo, no palanque, assinou dois polêmicos decretos. Um deles nacionalizava as refinarias de petróleo que ainda não pertenciam à Petrobras. O outro, mais radical, desapropriava para fins de reforma agrária as terras situadas à margem de estradas e ferrovias. Antes mesmo que o presidente e Maria Tereza pusessem os pés fora do palanque, começava a contagem regressiva para o golpe. A desenvoltura dos conspiradores era tamanha que eles tentavam atrair até aliados de Jango que tinham estado no palanque do comício do Rio. De lá eu fui conversar com Magalhães Pinto. E Magalhães, já nessa altura, demonstrou que estava solidário com esse movimento, porque atacou muito o presidente João Goulart, disse que não concordava, que estava discordando dele, e não quis ouvir muitas ponderações, apenas quis me atrair para essa posição e eu não aceitei. De lá fui falar com o presidente Goulart e coloquei-o a par desses acontecimentos. Surpreendentemente, os principais alvos dos golpistas pareciam ser os únicos a não enxergar a ameaça. Uma semana antes de 31 de março, nós fomos convocados, cerca de 10 membros da Frente Parlamentar Nacionalista, à Granja do Torto, para um encontro com o presidente João Goulart. E aí se mencionou o risco do golpe. E ele, muito tranquilamente, disse que absolutamente não existia risco de golpe, que ele havia conversado ainda naquele dia com o chefe da Casa Militar, o general Assis Brasil, e que o general Assis Brasil o havia tranquilizado, mencionando que a situação militar estava absolutamente sob controle. O general comandante do primeiro exército não sabia de nada. A gente telefonava para lá e dizia, não, tudo normal,
O Estado de Minas está quieto. Foi uma mudança aparentemente rotineira no governo de Minas que chamou a atenção de alguns homens de Jango. Na mais absoluta descrição, o governador Magalhães Pinto substituiu todo o seu secretariado por nomes de projeção nacional e internacional. A partir do instante que houvesse um choque armado, portanto, um início de guerra civil, o governador de Minas dirigir-se-ia ao governo dos Estados Unidos e pediria aquilo que se chama o reconhecimento do estado de beligerância. Uma semana depois do comício do Rio, a oposição daria ao governo uma resposta à altura. Com amplo apoio da igreja, os conspiradores colocam nas ruas de São Paulo 500 mil de pessoas. 500 mil pessoas realizaram em São Paulo uma passeata que ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Quase uma resposta ao comício do Rio de Janeiro. Dezenas de milhares de senhoras, levando nas mãos rosários e cartazes contra o governo e o comunismo, ocuparam o centro da capital paulista. Um dos mais graves estopins da Revolução seria detonado com a crise da Marinha. No dia 25 de março, cerca de 2.500 marinheiros reuniram-se em assembleia no Sindicato dos Metalúrgicos. O mais radical de todos era o presidente da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais, o cabo Anselmo dos Santos. Como se focada por exército dos presentes. O que muito pouca gente sabia naquela época é que o radical cabo Anselmo era um agente provocador, infiltrado entre os marinheiros pela CIA e por órgãos de inteligência militar de oposição ao presidente Goulart. Sem sequer suspeitar de Anselmo, 2 dias depois, Jango manda libertá-lo, a ele e aos demais marinheiros presos, anistiando a todos. A flagrante quebra da hierarquia militar promovida pelo presidente da República era a senha de que a Marinha precisava para se juntar aos setores do Exército que planejavam o golpe. A sorte de Jango e de seu governo seria decidida antes que o dia 27 chegasse ao fim. 3 dias antes, Lincoln Gordon manda um aviso de que o golpe aconteceria. Esse documento é muito curioso o grau em que o Lincoln Gordon estava informado, que ele avisa até quem seria provavelmente o mais importante chefe militar que apareceria com o regime. Consta ali o nome do Castelo Branco como o mais importante líder do movimento. O governo norte-americano estava disposto a tudo para ver Jango pelas costas. Inclusive, se fosse preciso, usar a força bruta. E os Estados Unidos, a partir desse documento, eles desviam para o Brasil secretamente uma frota que tinha desde um porta-aviões fortemente armado a vários destroyers. Como essa mobilização era ainda na época, uma coisa secreta, ela é tratada dentro do governo americano em código. E o código era a Operação Brother Sun. Na noite de 30 de março, o presidente da República, que já havia desafiado os militares ao libertar e anistiar os marinheiros presos, comete outra ousadia. Vai pessoalmente a uma assembleia de sargentos que se realizava no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Em um inflamado discurso, Jango apoia a reivindicação dos militares, que também queriam ter direito à elegibilidade. Foi a gota d'água. O general Mourão, quando terminou o tal comício no Automóvel Clube, já estava tão irritado que já estava fardado com o uniforme de campanha, 45 na cintura, partiu para o QG dele e botou a tropa de prontidão e deu a ordem de partir com a missão de atacar o Rio de Janeiro com todas as forças possíveis e ocupar o governo e derrubar o Jango. É que nós estávamos reunidos na parte da manhã do dia 31 de março, no Palácio das Laranjeiras, quando apresentou-se o professor Santiago Dantas e disse: não há como resistir, presidente. Há um golpe iminente. Não há como resistir. Esteve comigo agora o embaixador Lincoln Gordon. Isso eu assisti no Palácio das Laranjeiras, comunicando que se houvesse algum tipo de resistência, o governo americano reconheceria um governo autônomo em São Paulo e declararia um processo de beligerância contra o governo central.
É então que Jango toma a decisão de deixar o Rio de Janeiro e rumar para Brasília. A notícia da viagem do presidente chegou em instantes a Juiz de Fora, principal foco dos militares rebeldes. Daqui a pouco veio o Cunha Mello, mandou um recado. Realmente o João Goulart fugiu do Rio de Janeiro. E não se sabe onde ele foi. Eu não vou esperar, eu vou marchar. E realmente toquei para o Rio. Nem mesmo os militares que lideravam a rebelião contra o governo tinham informações sobre como Jango iria reagir. E se houvesse resistência? Se algumas tropas permanecessem leais ao presidente? Ao saber que no caminho para Teresópolis poderia haver quartéis leais a Jango em prontidão, o general Muricy decide investigar a notícia pessoalmente, em sigilo. Quando nós passamos à frente do quartel, a tropa, o portão principal, que se chama Portão das Guardas, estava aberto. E uma lavadeira saindo com uma trouxa. Ora, em caso de prontidão, ninguém sai, ninguém entra sem ordem. Maneira que, digo, bom, então não há prontidão. Se não há prontidão, é sinal de que o governo não está avisado de que rebentou a Revolução em Minas. O estado de ânimo de Jango, ao chegar a Brasília, provocou perplexidade em seus principais aliados. O que eu guardo dessa manhã, e por mais que o tempo passe é difícil esquecer, era a imagem da derrota que o presidente João Goulart encarnava. Uma das coisas que aí decidimos é que ele não saísse da capital da República sem fazer uma proclamação ao país. E isto foi feito, eu diria que a quatro mãos, pelo primeiro-ministro Tancredo Neves e por mim. A linha de resistência ficou instalada. Nós mesmos assumimos assim a iniciativa com Darcy Ribeiro e outros companheiros de instalar a rede da legalidade nas televisões e rádios de Brasília. O presidente deveria viajar no avião mais moderno que havia naquela época entre nós. Era um Coronado. O presidente se despediu de todas as lideranças políticas e embarcou. Ocorre que o avião não decolava. Naquele dia eu vi rapidamente como os símbolos do poder caem por terra rapidamente. Aquelas lideranças políticas todas começaram a deixar o aeroporto e advertir aos demais colegas, ao Tancredo e ao Bocaiúva. O presidente vai ser preso a qualquer instante, sem que nós tomemos uma medida, porque este avião não decola. Aí decidimos ir ao avião. Quando entramos na pista, foi a primeira surpresa para mostrar que os fatos tinham mudado. Jogaram as baionetas brilhando contra nós e impediram que nós continuássemos a marcha. Enquanto Jango se deslocava para Porto Alegre, o presidente do Congresso, o senador Auro de Moura Andrade, dá um golpe de mão que surpreende a todos os aliados do presidente. Tínhamos saído da Casa Civil e estávamos na Casa Militar, quando soubemos que o Congresso ia votar o impedimento do presidente sob o argumento de que o presidente tinha saído do Brasil e que tinha abandonado o Brasil, e era mentira. Ele falou que nós não tínhamos mais datilógrafo, não tínhamos nada, e eu peguei um papel, meti numa máquina de escrever e bati a última mensagem do presidente, ou do governo do presidente João Goulart, naquela república que tombava, que essencialmente dizia: o presidente da República saiu de Brasília no exercício da sua competência de presidente da República, de ir para qualquer parte do território nacional, não precisa de licença do Congresso Nacional. Nós entregamos, depois de Darcy assinar, eu entreguei isso a Dotel de Andrade, foi para a tribuna, leu, e o senador Auro Moura Andrade, presidente do Senado, diz: declaro vaga a presidência da República e convoco, nos termos da Constituição, o senhor Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, para assumir a presidência da República. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou, por força dos notórios acontecimentos, o governo da República. O Lincoln Gordon deste ponto de vista, a pessoa que, de certa maneira, define a rapidez com que o movimento se concluiu.
porque por uma coisa muito simples, muito mais importante do que montar previamente aquele aparato militar, a coisa que ele faz com que o movimento tenha sucesso imediato é que os Estados Unidos, por intermédio dele, reconhecem a vitória do novo governo quando Goulart ainda não tinha deixado o território brasileiro. Embora Mazzilli já tivesse assumido a presidência, e mesmo com o reconhecimento dos Estados Unidos ao novo governo, o João Goulart, que desembarcava em Porto Alegre, ainda era legalmente o presidente do Brasil. A expectativa de seus aliados era de que ele instalasse a presidência na sede do Terceiro Exército, que continuava fiel ao governo. Ele, ao chegar em Porto Alegre, ele já não pôde ir, como queria, para o quartel-general do Terceiro Exército. Eu fiz uma proposta, no sentido de que ele se retirasse para São Borja, sob a proteção daquela divisão, e ele, então, nomearia o general Ladário Telles, né, ministro do Exército naquele momento, e eu pedi a ele que me nomeasse ministro da Justiça. Mas as notícias que chegavam eram cada vez piores, e a reunião foi se dissolvendo, ficou inconclusa, e o presidente, então, nos chamou para um canto e disse que, na opinião dele, nós devíamos dar por encerrado o assunto. Uma onda de repressão se abate sobre o país. Miguel Arraes se recusa a renunciar ao governo de Pernambuco. É preso e levado para a ilha de Fernando de Noronha. No Rio, o almirante Cândido Aragão, comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, é humilhado ao ser preso por seu subalterno. No dia 2 de abril de 1964, a principal preocupação dos aliados de Jango era escapar com vida. A bruxa estava solta. Os homens de confiança do presidente deposto vão deixando o país clandestinamente. Quem montou a logística da nossa saída, da saída minha e de Darcy, foi Rubens Paiva. O deputado Rubens Paiva, que alguns anos depois a ditadura matou, assassinou depois de torturas. 2 semanas depois de consumado o golpe, os militares já tinham controle absoluto do país. No dia 15 de abril, o general Castelo Branco, promovido a marechal, tomava posse como presidente da República. Um observador mais atento perceberia que a faixa presidencial que ele recebera das mãos do deputado Ranieri Mazzilli parecia novinha em folha. Não era apenas impressão. Fardado de oficial da Brigada Militar, como se fosse um oficial da repressão ali na hora. Cheguei até a praia, devia baixar um avião ali no clarear do dia. E isso se verificou, embarquei naquele avião, comi um bom sanduíche a bordo, fui ver que dentro da minha pasta, lá estava um símbolo do nosso país, uma faixa verde e amarela. Ela estava ali, já andava comigo há muito tempo, e eu levei aquela faixa para o exílio. Primeira vez que estou contando isso. Brizola embarcou para o exílio, levando consigo a faixa presidencial, talismã que conserva até hoje. Como milhares de outros brasileiros, só retornaria ao Brasil 15 anos depois, com a decretação da anistia.